Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti agradecemos pelo dia de hoje e por todos os dias que o Senhor tem nos dado até aqui, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de poder conhecer mais um pouco e aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, a vida da Martinha também, Senhor, que estará ministrando Amém. agora esses ensinamentos. Usa, Senhor, conforme a tua Amém. vontade, Pai. E que o Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor, esteja sobre todos, a cada um que esteja com o coração e as mentes abertas para recebê-lo, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. 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 Então, nós estudamos durante esta semana todo o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, os 43 versículos que está ali dividido em três histórias, ou como nós colocamos, três grandes pérolas do reino de Deus. Por que três grandes pérolas do reino de Deus? Eu sempre digo que Deus é o maior alquimista que a gente conhece. Que ele pega qualquer coisa que não é boa, de qualquer matéria, e ele tem o poder de transformar aquilo. Então, Jesus chegou em três situações terríveis de domínio das trevas, e ali, com o poder de Deus, ele pôde transformar. Marta, a Dulce quer entrar e não está conseguindo. Alguém tem que autorizá-la a entrar. Felipe, o Felipe autoriza a Dulce entrar, por favor? Irmã, eu já entrei agora. Obrigada. Não estava conseguindo entrar. Uhum. O anfitrião do nosso grupo é o Felipe, tá bom? Então, é questão de entrar, de autorização de entrar, é o Felipe, ele que é o nosso anfitrião. Ele que agendou a nossa reunião para toda terça-feira, às 20 horas. Então, às vezes, eu não tenho como autorizar. Só o Felipe pode fazer isso. Então, como nós estávamos falando, Deus, ele manifestou o seu poder através de Jesus Cristo e transformou aquelas vidas. Transformou aquelas situações terríveis, tenebrosas, como nós vimos no caso do Genezareno. E ele transformou aquelas pessoas em cidadãos do céu, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E que tiveram o privilégio de experimentar o seu tão grande amor. Porque todas as vezes que Jesus operou um milagre, fez uma cura, ele se movia de íntima compaixão. Então, nós não vamos atropelar, tá? Mas nós vamos dar a oportunidade para vocês. Como assim não vamos atropelar? Nós vamos na sequência dos acontecimentos, das ações de Jesus, que nós observamos no capítulo 5. Qual foi a primeira ação de Jesus que foi registrada ali no capítulo 5, que Marcos registrou? O endemoniado curado. Isso. E o que nós podemos aprender
a respeito desta pérola de grande valor. Então, Jesus liberta um Gerazeno. Quem sabe quantos demônios haviam quando se fala de uma legião? Isso, eram muitos. Quem mais sabe? Pode compartilhar. A manada tinha mais de 2.000 porcos, então eu imagino que se eles entraram nos porcos, tinha pelo menos 2.000 demônios, sei lá. Isso aí. Ó, irmãos, a palavra legião, quando Marcos usou essa palavra legião, ele estava se baseando nas legiões do Império Romano. Ele estava naquela época, ele vivia naquela época. E uma legião de soldados eram mais ou menos 6.000. Uma legião de soldados do Império Romano eram 6.000. Então, você imagina o sofrimento deste homem. Quem já viu uma pessoa endemoniada com um único espírito maligno, o sofrimento é terrível. E Marcos, ele relata o desespero daquele homem, que ele não conseguia se conter em lugar algum e que nada continha ele. Então, você imagina a força excomunal daqueles demônios agindo através daquele pobre homem. Então, o que nós mais podemos aprender a respeito deste episódio, ou desta pérola? Isso. E interessante nessa parte aí é que ele apela, né? Ele faz uma apelação para que Deus possa intervir naquele momento, daquele encontro deles com Jesus. Então, aquele homem faz um apelo à mais alta autoridade de todo o universo. Ele apela para o Altíssimo. E mostra isso que eles reconhecem quem é Jesus e declara que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Mas só que ainda não era chegado a hora dele. Porque a hora mesmo deles vai chegar lá no final. Quando for antes do início do milênio. Satanás e seus anjos serão todos presos. E Jesus lançará eles no abismo e lá eles ficarão detidos por 1000 anos. E aí começará o governo milenar de Jesus. Quando Jesus se assentará no trono de Davi e governará de lá todas as nações, todos os povos da terra, cumprindo assim a promessa que Deus fez para Davi. Eu já tenho falado, vocês podem ler Salmo 89, e ali fala dessa promessa. E ali fala que Deus não vai revogar. Embora muitos tenham dito que Deus substituiu Israel pela igreja, não é verdade, porque Deus disse ali no Salmo 89 que ele nunca quebraria a aliança que ele fez com Davi, seu servo. Leiam lá.
foi a reação das pessoas a respeito desse episódio. Isso. As pessoas que cuidavam dos porcos, elas ficaram assustadas e fugiram. O que mais nós observamos a respeito das reações das pessoas nessa história? Anunciaram na cidade, né? Isso. Esses homens foram, né, e anunciaram o que havia acontecido. E mais Eu marquei 3 tipos de pessoas, né? Eu fiz uma divisão por pessoas. Então, eu marquei que nessa passagem tinha os espectadores, que foram os que assistiram, que presenciaram ali, viram e que teve essa reação emocional que já foi falada aí. Teve também aqueles que receberam a notícia, né, os moradores da cidade que receberam a notícia e foram lá conferir o que estava realmente o que tinha acontecido, e os porqueiros, né, que tinham os porcos e que eles teoricamente sofreram um prejuízo. Então, se a gente fizer uma analogia com as pessoas que aceitam Cristo hoje, então tem aqueles que não quero, isso vai me trazer prejuízo, eu tenho que deixar amigos, bebida, cigarro, balada, enfim, não quero, vai me trazer prejuízo, né? Tem aqueles que ouvem e, de repente, acabam, né, levando em consideração e pelo fato do endemoniado ser um testemunho vivo, eles acolhem essa informação e aceitam, enfim. E a questão emocional do terceiro grupo é aquele dos espectadores, né, que temeram, que foi o que já foi falado aí, que temeram, ficaram com medo, né, da situação. Então separei em 3 grupos, eu acho que tem um pouco a ver com o que acontece hoje, quando as pessoas aceitam Jesus, né? Uhum. Muito boa observação, Valéria. Eu também dividi assim, e eu disse algo também a respeito desses homens que ficaram apavorados, porque até antes de Jesus ter chegado ali na sua terra, ali no seu país, nada igual havia acontecido. E eu acho que eles tiveram tanto pavor, que o pavor deles foi transformado em um apelo: vai embora. Porque se eles não tivessem tido esse impacto, desse pavor daquilo que aconteceu, de mais de 2.000 porcos morrerem, serem precipitados no abismo, eu acho que eles tinham partido para cima de Jesus e dado uma surra nele e nos seus discípulos. Mas eles ficaram tão assustados com aquilo que a reação deles foi essa. E a gente vê que é mais ou menos, a gente reage mais ou menos assim também. Quando a gente é pego de surpresa em alguma situação, a gente, como pai, muitas vezes batemos na criança sem saber até o que aconteceu direito, a gente grita com ela: sai daqui, vai embora daqui. E a gente tem mais ou menos essa reação quando somos pegos de surpresa. E a reação daqueles homens não fora diferente. Então, o medo daqueles homens se tornou em uma súplica. Então, eles apenas pediram para que Jesus fosse embora. Mas qual é a cena final dessa história? Isso, ele pede para Jesus e com ele, qual foi a reação, a resposta de Jesus? Ele disse que era para ele ficar e para que ele pudesse contar como foi grande a misericórdia de Deus sobre a vida dele.
vai, conta para eles tudo, todo o benefício, tudo aquilo que você recebeu, dá testemunho. E interessante que Jesus fala para ele dar testemunho também para a família dele. E isso mostra como a família para Deus é importante. Assim como ele disse, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. E ali a gente vê que Jesus está falando que a Jerusalém daquele homem era a casa dele. Porque aquela cidade dos Gerazenos, aquele país era do outro lado, não era do lado de onde fica a cidade de Jerusalém. Então, a gente vê que Jesus diz para ele que sim, que ele deve ir, primeiramente, contar das misericórdias de Deus que ele havia recebido para a sua família e também para o seu povo. E a Bíblia diz que ele saiu ali, né, pela região de Decápolis, e a gente sabe que Decápolis quer dizer o quê mesmo? 10 cidades. Isso, 10 cidades vizinhas, né? E quais foram Martinha, então a intenção de Jesus, eu suponho que era levar realmente o evangelho para outros povos além dos judeus, né? Eu acho que era essa a intenção dele, impactar, começar logo de cara impactando. É isso mesmo que você pensa? Isso, é uma abertura, né? Um milagre, uma cura, serve como uma chave que abre. E aí ele poderia entrar e levar o evangelho. Não só Jesus, a gente vê, Jesus ele foi uma promessa para os judeus, porque Deus fez a promessa para Abraão, e Abraão é o patriarca, o primeiro patriarca da nação. Então a promessa, a princípio, foi para os judeus. Mas quando Deus, ali mesmo para Abraão, disse que ele abençoaria todas as famílias da terra, já está mostrando que é para todos, não é só para os judeus, é para todos. Então Jesus vai a outros lugares, sim, levando este evangelho ali, o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Então nós vimos essas reações dessas pessoas e qual é o princípio contido nesta lição? Ou nesta pérola? Ou neste milagre? Isso, sobre a autoridade e a divindade de Jesus. A gente vê aí que Jesus dá uma instrução diferente também. Nos outros milagres, nos primeiros milagres, o que é que Jesus falava para a pessoa que recebia o milagre? O que é que ele falava? Tua fé te curou. Antes disso. Não, ou depois disso. Não, Jesus falou para esse homem, o que Jesus disse? É para não se mostrar, na verdade, né? Lá no outro, Jesus falava: não fale nada para ninguém, não diga nada para ninguém. Mas para esse, o que Jesus disse? Vai, se mostre, né? Vai e compartilhe. Isso. Isso aí, nós fizemos esse exercício na oficina de treinamento. Aí mostra um contraste. O vai contrasta com aquele vai, não fale nada, fique quieto. Na outro milagre, Jesus fala a mesma coisa que ele falou nos primeiros milagres, nas primeiras curas. Então, nós vimos aí que o princípio de autoridade é ali demonstrado. E também nós vimos a instrução que contrasta
com as outras que Jesus dizia para não falarem. Ali ele fala para Jesus, fala abertamente, Jesus fala para ele, vai e anuncia as maravilhas, as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Qual é a próxima pérola nas ações de Jesus? Filha de Jairo, a cura. Isso. O que nós podemos extrair dessa pérola, dessa ação de Jesus? Como Jairo chegou diante de Jesus? Isso. Isso. Então, Jairo, ele chega na presença de Jesus em súplica. Quem é mãe, quem é pai, e sabe que o filho está à beira da morte, consegue entender, consegue interpretar o que Jairo estava sentindo. Então, Jairo chega ali e ele ainda faz um apelo. Além da súplica, além do pranto, do choro, ele usa a expressão, a minha filhinha. Eu acredito que isso sensibiliza também Jesus e as pessoas que estavam ali presentes. Quem mais estava no meio da multidão quando Jairo fez esse pedido para Jesus? Quem mais estava lá no meio da multidão? A mulher com fluxo de sangue. Isso. Aquela mulher, né? Ali estava mais uma pessoa que estava também suplicante, assim como Jairo. Porém, a súplica dela era silenciosa. Não tinha palavras, mas havia ação, havia fé. E ela já ouvia a fama de Jesus. Ela já tinha ouvido dos milagres de Jesus, das curas que Jesus estava realizando, já havia realizado. Então, eu imagino que a fé dela estava no auge, ao ponto dela pensar, se eu apenas tocar, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Então, ali nós encontramos essa mulher. E essa mulher, diante da lei, qual era o estado dela? Como ela era considerada o quê? Isso. Ela era considerada impura, assim como um leproso. E ela era colocada à parte. Ela não poderia estar ali. E eu imagino que muitas pessoas que estavam ali conheciam ela. E eu acredito que muitos dos fariseus que seguiam Jesus, tentando pegá-lo em uma falha, também estavam ali e se sentiam ameaçados por ela. Porque se ela esbarrasse nele, ele também seria considerado impuro. E como que termina? Como que finaliza? Qual é o fim dessa história? Ela faz isso, né? Ela apenas toca no manto de Jesus e ela é curada. Ele até complementa que a fé que ela tem a curou, né? Ele até faz esse complemento. A tua fé te curou. Isso. Então a gente vê Jesus mais uma vez aplicando o amor em ação. E qual foi a expressão de Jesus quando essa mulher tocou nele?
Ele questionou quem a tocou, né? Ele sentiu que alguém o tocou. Isso, tocou diferente, porque muitos estavam tocando nele. Irmãos, quando Jesus fala, ele sabia, Jesus é Deus, Jesus é onisciente. Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele tinha certeza. Quem estava ao redor dele, não. Mas ele faz a pergunta: quem me tocou? Você pode perceber que quando Jesus faz essa pergunta, ele muda o foco das pessoas. E ele muda o foco daquela mulher que acreditava que apenas tocar no manto dele seria o suficiente para ser curada. Mas agora Jesus quer que ela se manifeste. Por quê? Porque ele quer mudar o foco dela do manto, do objeto, para a pessoa dele. Porque agora Jesus Cristo está convidando aquela mulher para ter com ele um relacionamento de discípulo, um relacionamento, e não mais apenas um objeto de cura. Então Jesus faz essa pergunta com a intenção de mudar o foco do manto dele para um relacionamento com ele. E, ao mesmo tempo, apresentá-la pura, porque as pessoas que estavam ali, algumas delas, ou grande parte delas, sabia que aquela mulher era, pela lei, considerada impura. Então, agora, Jesus, fazendo a pergunta, quem me tocou? E ela se enchendo de coragem, dizendo tudo, contando tudo que a gente leu lá. De ter ficado pobre, de ter sofrido tanto com o tratamento, não ter dado resultado. Agora ela está ali, pura. Ela está ali, limpa. E aí Jesus, assim, está mostrando para aquelas pessoas, seguidoras da lei, cumpridoras da lei, de que aquela mulher estava pura. E se nós olharmos para Jesus também como sacerdote, ele também estava ali representando as autoridades eclesiásticas, aonde os impuros teriam que se apresentar para dizer que estava curado da sua enfermidade. Muitas vezes da lepra. Então, ali Jesus também está fazendo um papel de sumo sacerdote. E não deixando de cumprir a lei. E apresentando e declarando para aquela multidão que aquela mulher agora, ela era pura, estava purificada. O que nós podemos dizer sobre os princípios? Qual foi? Ali não tem a reação, né, das pessoas, só dos discípulos dizendo: Senhor, mas todo mundo te aperta, mas quanto ao milagre, ninguém manifestou nada. Mas qual é o princípio que nós encontramos aí? Isso. Nós vemos fé em ação e a autoridade de Jesus também sobre a enfermidade. Então, nós estamos vendo que Jesus, a autoridade de Jesus também abrange a questão dos demônios, que também Jesus tem autoridade, mais uma vez, ali demonstrada sobre as doenças, as enfermidades. Qual é a próxima pérola? Ainda tem alguma coisa nessa história
muito rico. O que Jesus disse para essa mulher? Jesus disse: vá em paz. Irmãos, lá em Israel, ainda hoje, essa expressão shalom é muito usada. Eles vão andando e ao encontrar-se com um outro no caminho, um vai, outro vem, e eles dizem shalom. E essa expressão shalom significa integridade e saúde. Mas lembra o texto que diz que esta mulher, como que ela ficou logo após ter sido curada? Como ficaram as emoções dela? Isso. Ela estava assustada e trêmula. Quando eu estudei, eu pensava assim, que ela estava com medo das pessoas, que ela estava com medo da reação das pessoas que estavam ali e que sabiam do estado dela. Mas, quando Jesus diz, vai em paz, e a gente entendendo que para o judeu ele estaria dizendo, seja íntegra e tenha saúde. Mas aquela mulher sabia que dela tinha saído a enfermidade. Ela percebeu que o seu corpo não mais sangrava. Ela percebeu que ela recebeu realmente a virtude que ela foi buscar em Jesus. E Jesus percebeu que ela estava assim, toda trêmula, por causa daquilo que havia acontecido no corpo dela. Pela insegurança também de estar ali no meio daquelas pessoas e os olhos deles voltados para ela. E Jesus, quando ele disse, vai-te em paz, ele está dizendo, acalme seu coração, assenta-se o seu coração, fique tranquila, porque a tua fé te salvou. Mas a gente sabe que essa história, ela entrou ali, né? Foi mais ou menos duas histórias contadas em uma só. A história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos que quando Jesus recebeu o pedido, a súplica de Jairo, ele estava indo para a casa dele. E a multidão estava seguindo também Jesus. E aquela mulher entra no caminho e interrompe ali a caminhada. Mas a gente sabe que Jesus tinha pressa de atender o pedido de Jairo. Então Jesus ali, ele já começa também se livrar daquela multidão, quando ele proíbe delas segui-lo. Ele só autoriza que os discípulos vão com ele. E agora Jesus pode andar mais rápido, porque já não tem a multidão segurando, já não tem mais a multidão apertando. E agora ali nós temos também a oportunidade de ver o governo de Deus em Jesus. Quando Deus, através de Jesus, pôde acalmar a tempestade, pôde libertar o endemoniado, pôde
curar a mulher do fluxo de sangue. E agora ele está indo em direção à casa do filho da filha de Jairo, a casa daquele homem importante da sua época. O que as pessoas chegaram dizendo para Jesus? Ou falando para Jairo? Isso. Como que foi que eles se dirigiram para Jairo? Quais foram as palavras dele? Isso aí está relacionado à reação das pessoas. Mas antes disso, eles se dirigem a Jairo falando: por que ainda você está incomodando o mestre? A sua filha morreu, já morreu. E aí Jesus reage como você disse, Cris. Jesus não deu atenção, porque ele tem um foco, ele sabe o que ele vai fazer. Você tem foco? Você está mantendo o seu foco? Você sabe aonde Deus quer levar você? Aonde você vai chegar? É para nós também. E qual foi a resposta de Jesus? Você disse: não temas. Quando Jesus disse não temas, ele está dizendo: creia, Jairo, não perca o foco, mas você deve continuar confiando que eu posso curar, que eu posso até trazer a vida, se ela já estiver realmente morta. Então, nós vemos que nós não devemos nos amedrontar em situação nenhuma, em circunstâncias nenhuma, porque Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre e Senhor, ele não perde o controle de nada. E ele sabe exatamente aonde ele quer nos levar. Você sabe aonde Jesus quer levar você? Você já conseguiu entender o propósito das circunstâncias que você tem vivido hoje? Aonde Jesus quer chegar? Com você, não é sozinho. Aí, qual foi a atitude de Jesus? O que ele fez? E quando ele chegou lá, qual foi o que ele encontrou? Uhum. Essas pessoas que choravam assim, que gritavam, elas têm um nome. Quem sabe o nome delas, que é usado, que é dado para elas? É uma profissão lá em Israel. As carpideiras. Aquelas carpideiras. Aqui na nossa região, carpideira é quem capina, né? Quem corta mato, né? Mas lá são aquelas pessoas que são pagas para chorarem, para prantear. Normalmente lá eles sempre contratam
Os pobres contratam uma carpideira e uma pessoa para tocar um instrumento. E ali estavam aquelas carpideiras, porque tinham mais do que uma, porque Jairo era um homem rico, abastado. E não tinha apenas as carpideiras que estavam chorando, mas tinha outros tipos de carpideiras. Qual era o outro tipo que estava lá? O que eles faziam quando Jesus chegou? Irmãos, lição de casa. Que faziam as outras pessoas, além de chorarem? Lamentavam em alta voz. Mas o quê? Faziam alvoroço. Mas o quê? Riam-se dele. Isso, riam, zombavam, ficavam ali falando, né? Não sabe de nada, ela já morreu. Então, também tinha as carpideiras que zombavam, zombadoras. Mas você percebe que nada disso perturbou o mestre? As ondas gigantes não perturbaram o mestre quando ele estava lá no barquinho? As zombarias, os escárnios das pessoas não perturbavam Jesus? Porque ele estava convicto de que ele veio para esta terra com um único propósito: fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele, através de Jesus Cristo, reconciliasse consigo, com ele mesmo, o mundo. Jesus veio para quebrar, para desfazer a inimizade que o pecado criou entre o homem e Deus e o seu Criador. E Jesus tinha esse foco, irmãos. E Deus tem o mesmo propósito para você e para mim. Deus nos quer. Agora, Jesus já resolveu esse problema com a sua morte, porque o seu sangue derramado satisfez a justiça. A morte satisfez a justiça e a santidade. Agora, Jesus em mim, Jesus em você. Deus permite que as circunstâncias aconteçam, que as coisas ruins cheguem até nós, porque Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito. Agora, de nos tornar semelhantes a Jesus. É esse o propósito. É essa a vontade de Deus, como está lá em Romanos 8, que todos nós cheguemos, nos tornemos a imagem de seu Filho. Que todos nós, como disse Paulo aos Efésios, cheguemos à estatura do varão perfeito. Por isso Deus permite que as circunstâncias te aperte, te esmague, mas você, está em você, não deixar que ela zombe de você. Porque você pode ter a convicção de que Deus tem o melhor, que é tornar você cada vez mais parecido, parecida com Jesus. E por fim, pegando essas histórias, que foram histórias mesmo, não foram parábolas, elas aconteceram. Qual é a aplicação para a nossa vida? Como que nós podemos aplicar esses princípios
na nossa vida? O que Deus espera de nós? Qual será a sua resposta para Ele? Mas o que, irmãos? Qual é a aplicação? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Diante dos problemas que você está passando. Porque eles passaram e responderam. A tua fé te salvou. A fé de Jairo levou a filha dele a ser ressuscitada. A fé de Jesus salvou o endemoniado. A fé da mulher. Quebrantamento, né? Isso, quebrantamento. Mas o que, irmãos? Tem várias pessoas na sala. Qual é a sua resposta para Jesus diante daquilo que você tem passado? Ou se você não está passando por nenhuma dificuldade, qual é o que você deve viver? Como você deve viver? Qual é a aplicação para a sua vida dessas lições? Serei para sempre teu. Amém. Confiar. Amém, irmã Salete. Quem mais vai dar seu testemunho? Sua pública profissão de fé. Eu também coloquei que eu devo, em toda e qualquer circunstância, confiar e sempre ouvir a sua voz, ouvir as suas instruções e obedecer. Amém? Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Uma boa semana para todos vocês, tá? Obrigada porque você veio. Amém. Obrigada porque você tem sido fiel, companheiros, companheiras. E não esqueçam de começar e fazer a sua quinta semana. Nós temos novos irmãos no grupo e eu quero apresentar essa apostila que nós estamos trabalhando e nós estamos entrando na quinta semana, que é a semana de Marcos, capítulo 6. Eu sempre coloco aqui em cima a semana, a quinta semana. E eu sempre coloco do lado aqui o primeiro dia da semana que eu começo a trabalhar. Porque eu começo a trabalhar amanhã e vou fazendo assim sucessivamente até concluir a semana toda. E tem sido muito gostoso fazer desse jeito. E as coisas ficam bem organizadas na nossa mente. Então, é essa apostila que nós estamos trabalhando semanalmente. São 13 lições. Então, são 13 semanas. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se não, estamos despedidos. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Qual página Até a que próxima, boa noite. Obrigada, Martinha. Fica com Deus, gente. Ô, Sônia, a página é a página número 11. Tá bom, obrigada. Ali está, Jesus é rejeitado na sua terra. Primeiro dia. Jesus é rejeitado, depois Jesus envia os apóstolos, é o segundo dia, depois João Batista morre, terceiro dia, Jesus multiplica os pães, quarto dia, Jesus ora no monte, quinto dia. Então, essa semana vai ter 5 dias para nós trabalharmos. Aí eu coloco aqui na frente, primeiro dia 25, para eu não me perder. Depois, na outra semana, eu faço a mesma coisa, escrevo aqui em cima, quinta semana e assim por diante. Tá bom? Obrigado, Sônia, porque você veio. Obrigado aos demais que vieram também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.